Começou. Olá, caros alunos e alunas. Aqui é a professora Natália Lamberti e hoje eu vou fazer a correção dos exercícios que eu dei como dever de casa semana passada e também explicar algumas coisas novas. A gente já está no segundo bimestre, porém hoje a gente vai terminar de usar essa apostila do primeiro, daí a partir da semana que vem a gente vai usar de fato a apostila do segundo bimestre, certo? Então, essa aula vocês ainda vão pegar a apostila normal de vocês do primeiro bimestre, certo? Que essa daqui, azul. Vocês vão abrir o livro na página 74 e 75 para a gente poder fazer a correção. Esses exercícios, eles ficaram como dever de casa, da página 75, 76 e 77. A gente vai corrigir agora, certo? Então, se você errar alguma coisa, dá uma pausa, escreve a resposta certa. Se você acertou, não esqueça de deixar o certinho. E depois que corrigir tudo, também não esqueça de enviar as fotos dos exercícios na plataforma Iônica ou pelo meu WhatsApp, certo? Bom, vamos começar. Como a gente já leu o texto sobre o Santos Dumont na aula passada, eu não vou ler o texto de novo, certo? Se você achar que precisa, pega na sua apostila, relê o texto, certo? Que está algumas páginas antes, relê o texto para a gente poder fazer a correção. Então, a gente vai pular direto para a correção dessa vez, certo? Então, essa página aqui, que é a página 74, eu fiz com vocês. Então, esse daqui já está feito, já está corrigido. Então, a gente vai começar na página 75, certo? Então, questão de número 5. Diferente de outros modelos de avião da época, o 14 bis não dependia de fatores externos para levantar voo. Então, de que forma que ele levantava voo? Bom, lembra que a gente falou sobre a catapulta? Que é um mecanismo que você vai e joga alguma coisa e daí ela pega o momento e vai como se ela estivesse voando. No caso do avião que o Santos Dumont fez, ele não usava esse tipo de fator externo. Ele tinha um fator interno que era o motor dele, certo? Então, como que o avião levantava voo? O avião levantava voo a partir de seu motor. Se vocês lembram, o motor era um motor de 24 cavalos, certo? O motor é de 24 cavalos. Muito bem. Então, se precisar dar uma pausa para copiar a resposta, certo? Ok. Com 14 bis, a número 6 agora. Com 14 bis, Dumont conquistou o prêmio Archdeacon de 1906. O que passou a ser comemorado nesse dia? No texto fala que esse se tornou o dia do aviador e da Força Aérea, certo? O dia. Cadê? O dia em que Santos Dumont conquistou. Um pouquinho mais aqui. Conquistou este prêmio. Se tornou o dia do aviador e da Força Aérea Brasileira, certo? Meu gato tá fazendo bagunça. Número 7. Releia este trecho da biografia e responda as questões a seguir. O lado inventor de Santos Dumont foi muito além do avião. Engenheiro e estudioso autodidata, ou seja, que faz as coisas, que aprende as coisas sozinho, ele criou, adaptou e desenvolveu alguns objetos que são muito comuns no nosso dia a dia, certo? Então, letra A. Nesse trecho é possível conhecer algumas características importantes da pessoa que está sendo biografada. Quem está apresentando essas características? Aqui, no caso, a pergunta é o próprio Santos Dumont que está falando dele mesmo? Ou é outra pessoa? Não é ele, certo? Ó, porque a gente tem a pessoa falando dele. O lado inventor de Santos Dumont. Não é o Santos Dumont falando, o meu lado inventor. Então, no caso, esse texto foi escrito por outra pessoa. Cadê a ferramenta de texto? Então, a gente vai marcar o X. Opa! Ai, ai, ai. O X aqui. Posso ver por que você derrubando minhas coisas? Vem pra cá. É isso que dá ter gato. O gato quer atenção toda hora. Letra B. Com base na resposta da questão anterior, assinale o que a pessoa do discurso.
Letra B. Com base na resposta da questão anterior, assinale em que pessoa do discurso os fatos são relatados em uma biografia. Então, a gente tem aqui, ó, primeira, segunda e terceira. Vamos conversar um pouquinho sobre isso aqui, certo? Então, primeira pessoa, segunda pessoa e terceira pessoa. A primeira pessoa do discurso sou eu, certo? Então, se você lê um livro que está escrito em primeira pessoa, vai falar, por exemplo, eu acordei cedo e tomei café da manhã, certo? Esse daqui é a primeira pessoa, tá falando eu. Eu sou a primeira pessoa. A segunda pessoa é quando você está falando de alguém, certo? Então, só que no caso, por exemplo, se você vai ler um livro, vai estar escrito assim: você acordou cedo e tomou café da manhã. A primeira pessoa sou eu, a segunda pessoa é a pessoa com quem eu estou conversando, certo? É a outra pessoa. Então, se eu estou falando com você, você é a segunda pessoa. Então, a primeira pessoa sou eu, a segunda pessoa é você, e a terceira pessoa é de quem estamos falando. Então, é ele ou ela acordou cedo e tomou café da manhã, certo? Então, aqui no texto, a gente tem esse trechinho aqui. Ele não tá falando, o lado inventor do Santos Dumont não tá falando, o próprio Santos Dumont tá dizendo, esse é o meu lado inventor. Também não estou falando de você, o seu lado inventor. A gente tá falando do lado inventor do Santos Dumont, que é ele, é uma outra pessoa. Então, no caso, é uma terceira pessoa, certo? Então, vamos fazer um X aqui também. Ótimo. Letra... Essa ferramenta de texto toda hora eu crio sem querer. Letra C. Em que tempo verbal as palavras em destaque foram empregadas? Então, ó, vamos prestar atenção. Quais são as palavras em destaque aqui? Vamos pegar uma corzinha. Então, a gente tem, ó, foi, criou, adaptou e desenvolveu. Todas essas palavras, elas estão falando de alguma coisa que está acontecendo agora, que vai acontecer no futuro ou que já aconteceu. Vamos anotar aqui, ó. Já aconteceu. Está acontecendo. Vai acontecer. Por exemplo, já aconteceu. Ontem eu comprei pão, certo? Hoje estou comprando pão, no caso do que está acontecendo, e o que vai acontecer é amanhã. Irei comprar pão. Então, esse já aconteceu é uma coisa que aconteceu quando? No passado ou pretérito. O que está acontecendo é o presente e o que vai acontecer é o futuro, certo? Então, no caso desse texto, ele fala que ele foi muito além, ou seja, ele foi, ele não está sendo e não vai ser, ele foi. Ele criou, não está criando e não vai criar, ele criou. Então, no caso, todas essas palavras, elas estão no passado. Então, a gente vai colocar aqui passado ou pretérito, certo? Muito bem. E letra D. Por que em textos deste gênero predomina o emprego deste tempo verbal? Porque em textos que falam de pessoas que já morreram, que são biografias, as pessoas usam essas palavras no passado. Bom, existem várias formas de explicar isso, mas eu vou tentar deixar bem simples. Como essas coisas já aconteceram no passado com essas pessoas, está contando uma história que já aconteceu. Você não pode dizer que o Santos Dumont ele vai criar o avião, porque ele já inventou isso. Ele inventou isso há muitos anos. Então você também não pode falar que ele está criando o avião agora, porque ele não está criando o avião agora. Ele já morreu. Ele criou o avião no passado, não é mesmo? Então, vamos colocar uma resposta. Em biografias, falamos sobre a vida de alguém e sobre as coisas que já aconteceram com ela no passado. Por isso, usamos o tempo verbal do pretérito. Se vocês precisarem, deem uma pausa para copiar essa resposta, certo? Então, a resposta é: em biografias, a gente está falando sobre a vida de alguém e sobre as coisas que já aconteceram com essa pessoa.
ou seja, que aconteceram no passado. Por isso que a gente usa o tempo verbal do pretérito. Muito bem? Então, ó, a página 75 já foi corrigida, então agora a gente vai para a página 76. Isso, 76 e 77. Essas aqui foram as páginas do dever de casa que eu passei. Então, ok. Número 8. A biografia que você leu foi publicada no blog da Força Aérea Brasileira. A. Qual é o público-alvo desse blog? O que é um público-alvo? Vamos escrever aqui, ó. Público-alvo. Para quem você produz um conteúdo. Então, vamos pensar em alguns conteúdos. Por exemplo, vamos pensar no Jornal Nacional. Quem é o público-alvo do Jornal Nacional? São as pessoas do Brasil que querem saber as notícias, certo? Então, brasileiros que querem saber as notícias. Uma criança de 5 anos vai assistir Jornal Nacional? Provavelmente não. Um adolescente como vocês, tem 11, 12, 13 anos por aí, vocês assistem Jornal Nacional? De vez em quando vocês podem ver, sim, algumas matérias que vocês acham interessantes. Até porque vocês ainda estão aprendendo mais sobre notícias. Mas principalmente o público-alvo são os adultos, certo? Principalmente os adultos. Agora vamos pensar no desenho do Bob Esponja. Esse desenho foi feito para entreter crianças, certo? Então as crianças são o público-alvo. Podem ser crianças pequenininhas, podem ser crianças maiores. Isso também não quer dizer que um adulto não pode assistir o desenho do Bob Esponja e gostar, achar divertido e se entreter enquanto assiste. E também um adolescente ou até mesmo uma pessoa idosa pode assistir o desenho do Bob Esponja e pode gostar bastante do desenho. Porém, o desenho foi feito tendo em mente que crianças iriam assistir, certo? Então vamos pensar nesse texto do Santos Dumont. Texto sobre Santos Dumont. Quem é que quer aprender sobre ele? Bom, qualquer tipo de pessoa que tenha interesse em aviões, né? Quem quer aprender sobre ele? Pessoas que têm interesse em aviões e aviação. E essas pessoas que têm interesse em aviões e aviação, elas podem ter qualquer idade. Pode ser uma criança que quer ser piloto quando crescer, certo? Pode ser um adulto que trabalha num aeroporto, certo? Pode ser um adolescente fazendo o trabalho da escola sobre a biografia de Santos Dumont, certo? Então, isso daqui é a resposta da letra A. Então, dê uma pausa para copiar. A resposta é: o texto sobre Santos Dumont, ele foi escrito para alguém que quer aprender sobre ele. Quem são essas pessoas? Pessoas que têm interesse em aviões e aviação. Pode ser uma criança que quer ser piloto quando crescer, pode ser um adulto que trabalha no aeroporto, pode ser um adolescente fazendo o trabalho da escola sobre a biografia de Santos Dumont, certo? Então, letra B. Cite outros veículos em que uma biografia pode ser publicada. Quando a gente fala de veículos, são outros tipos de mídia, certo? Então, veículos, não é veículo carro. O que são veículos de mídia? Televisão, livro didático, ou um livro normal mesmo, internet, rádio, todas essas coisas. Então, vamos dar alguns exemplos de veículos onde uma biografia pode ser publicada. Bom, meu gato está pulando. Ela está muito animada hoje. Bom, uma biografias podem ser publicadas em livros. Eu acho que não vai caber aqui, então eu vou colocar a resposta desse lado. Então, esse daqui é a letra A, certo? E esse daqui é a letra B. Biografias podem ser publicadas no jornal, numa revista, no YouTube, num livro, na televisão, etc. Vamos pegar um exemplo. Vamos entrar no YouTube e vamos procurar uma biografia, certo? Ok, vamos pegar. Vamos pensar numa pessoa famosa. Biografia do Neymar. Ó,
A emocionante história de Neymar. Conheça toda a história do espetacular Neymar Júnior. Neymar Júnior, a história, o filme. Olha só, tem até um filme de 17 minutos. Vamos pensar numa outra pessoa. Biografia do próprio Santos Dumont. Vamos ver. Ó, tem biografia de Santos Dumont, a história de Santos Dumont e a aviação. Documentário Santos Dumont. Ó, documentário. Tem 1 hora e 11 minutos. Nos ensaios, sofre vários acidentes. Cai no bosque do castelo do... Interessante. Também pode ter biografia de pessoas que já morreram há muito tempo. Por exemplo, biografia de William Shakespeare. Olha só, a história de William Shakespeare, o mais influente dramaturgo da história, ou seja, uma pessoa que escrevia peças de teatro. Leandro Carnal fala quem foi ou quem é William Shakespeare. Leandro Carnal, ele é um escritor brasileiro muito famoso. Quem foi William Shakespeare? Desce daqui. Enfim, esse é só um exemplo de tipos de biografia que vocês podem encontrar no YouTube. Qualquer biografia que vocês pesquisarem de qualquer pessoa, eu tenho certeza que vocês vão encontrar um vídeo falando sobre ela, certo? Então, a resposta está aqui, letra B. Dá uma pausa na tela se você precisa copiar, certo? Número 9. Em uma biografia, geralmente, os fatos são apresentados em ordem cronológica. O que é ordem cronológica? Ordem cronológica é a ordem em que as coisas acontecem do começo ao fim, certo? Então, vai falar, a pessoa nasceu, cresceu, estudou, se casou, teve filhos e, eventualmente, a pessoa morreu. Então, é do início ao fim. A gente não vai fazer uma biografia falando, Santos Dumont morreu tal dia. Quando ele era criança, ele gostava de brincar de pipa. Teve também a vez que ele inventou o avião quando ele já era adulto. Não, você tem que ter uma cronologia, do começo ao fim, certo? Então, em uma biografia, geralmente, os fatos são apresentados em ordem cronológica. Enumere a ordem dos acontecimentos apresentados no texto. Então, enumerar significa que a gente vai colocar o número de 1 até 5, porque são 5 frases. Então, vamos fazer. Vamos começar. Santos Dumont iniciou seus estudos em uma escola formal aos 10 anos, mas já tinha sido alfabetizado por uma de suas irmãs. Então, ok, aqui tá falando que ele iniciou os estudos aos 10 anos. Mas será que tem alguma coisa falando de antes dele ter 10 anos? Construiu a Casa Encantada em Petrópolis, no Rio de Janeiro. Isso daqui a gente lembra que no texto foi quando ele já era bem mais velho. Aos 17, fez a sua primeira viagem a Paris, onde se encantou por um pequeno motor à explosão, ou seja, quando ele já era adolescente. Conquistou o prêmio Archdeacon com 14 bis, isso foi depois dele ter inventado o avião. E por último, Santos Dumont nasceu em Minas Gerais, na fazenda Cabangu. Então, ó, o que aconteceu primeiro? Ele nasceu. A primeira coisa que você faz é nascer, não é? Então, esse daqui é o número 1, certo? Depois, lembra que tá falando aqui, ó, que ele iniciou seus estudos em uma escola quando ele tinha 10 anos? Esse aqui é o segundo acontecimento. Vou colocar aqui, número 2. Subir um pouquinho esse número 2. Isso. Depois disso, aos 17 anos, ele fez a sua primeira viagem para Paris, na França, onde ele se encantou por um motor à explosão. Então, aqui é o número 3. Depois que ele se encantou pelo motor à explosão, ele de fato trabalhou no seu avião e inventou ele. E depois que ele conseguiu inventar o avião, ele conquistou o prêmio Archdeacon com o seu avião 14 bis. Então, esse aqui é o número 4. E por último, a gente tem o número 5, que é quando ele já era mais velho, que ele voltou ao Brasil e construiu a Casa Encantada no Rio de Janeiro. Então, esse é o número 5. Então, ó, vamos ler na ordem para ver como é que fica. Número 1. Santos Dumont nasceu em Minas Gerais, na fazenda Cabangu. 2. Iniciou seus estudos em uma escola formal aos 10 anos, mas já tinha sido alfabetizado por uma de suas irmãs. 3. Aos 17, fez a sua primeira viagem a Paris, onde se encantou por um pequeno motor à explosão. 4. Conquistou o prêmio Archdeacon com o 14 bis, que era o seu avião. E número 5. Construiu a Casa Encantada em Petrópolis, no Rio de Janeiro. Certo? Então a ordem certa é 2, 5, 3, 4, 1. Muito bem. Agora vamos para a número 10. Eu vou apagar esse daqui, tá? Que já vimos este trecho. Muito bem. Agora a gente vai para a página 77. Quer dizer, vamos ler o textinho da página 76 e responder a página 77. Então, deixa eu trocar a cor disso daqui. Isso. Número 10. Uma das características de uma biografia é apresentar marcadores que indicam sucessão temporal, ou seja, palavras que falem que o tempo está passando.
ou seja, a passagem do tempo em que fatos relatados ocorrem. Releia outro trecho da biografia e faça o que se pede. Então vamos ler esse trechinho aqui. Ó. Com o dirigível número 6, o Santos Dumont conquistou o prêmio Dutch. A palavra Dutch significa alemão em alemão, certo? Em português é alemão, em inglês é German e em alemão é Dutch. Então, com o dirigível número 6, ele conquistou o prêmio Dutch, contornou a Torre Eiffel com o balão de 33 metros de comprimento e 622 metros cúbicos e fez história. Então, ó, a gente encontra um marcador de tempo aqui, ó. Até então, quer dizer, até este momento da história, tudo que aconteceu antes parou aqui, até então, certo? Até então, os modelos desenvolvidos por outros pesquisadores dependiam de fatores externos para voar, como o uso de catapultas e a descida de penhasco. O 14 bis não. Ele levantou o voo utilizando a força produzida por seu motor de 24 cavalos. Conquistou o prêmio Archdeacon, ó, aqui tem uma data, no dia 23, vou marcar aqui, ó, dia 23 de outubro de 1906. E a data passou a ser também o dia do aviador e da Força Aérea Brasileira. Muito bem. Então, a gente tem duas marcações de tempo. Vamos anotar aqui, ó. Primeira marcação de tempo é até então. E a segunda marcação de tempo é dia 23 de outubro. Vamos colocar em capítulo. De outubro de 1906. Então, vamos pensar um pouquinho nisso. Primeira pergunta. Identifique e transcreva os marcadores de tempo no trecho acima. Então, a gente já identificou, que é o até então e dia 23 de outubro de 1906, certo? Então, quando ele está pedindo para a gente transcrever, a gente simplesmente vai colocar até então, dia 23 de outubro de 1906. E, ok, vamos... Essa é a resposta certa, só você escrever isso aqui, ó. Até então, dia 23 de outubro de 1906. Porém, vamos completar um pouquinho a resposta. Até então, não é uma data exata. Não está dando um dia, uma semana, um mês, não está dando nenhum ano. Está apenas dizendo até então, até aquele momento. Então, essa é uma marcação de tempo que não é exata, certo? Por outro lado, o 23 de outubro de 1906 é exato, é dia 23 de outubro de 1906. Não é dia 15 de janeiro, não é o 23 de outubro de 1907 ou de 1905. É um dia exato. Então, marcação de tempo que é exata. Se vocês quiserem escrever isso daqui também, pode colocar para a resposta ficar mais completa, certo? Então, ok. Se precisarem, é só dar uma pausa para copiar. Número 11. Com que finalidade uma biografia é publicada? Então, vamos pensar nessa palavra aqui, ó. Finalidade. O que é finalidade? Finalidade é o objetivo que você tem. Então, vamos pensar. Por que você, por exemplo, gosta de jogar um jogo? Qual é a sua finalidade jogando um jogo? A sua finalidade é se divertir, jogar com seus amigos, às vezes até aprender alguma coisa sobre videogame, certo? Eu mesma gosto de jogar jogos de história. Você aprende coisas do passado enquanto você joga, certo? Ou se você joga jogos como Tetris, você aprende muito sobre geometria, espaço. Se você gosta de jogos como Free Fire ou Fortnite, você está aprendendo estratégia, você está aprendendo trabalho em equipe. Por mais que sejam jogos, todos eles ensinam coisas. Então, quando você joga, por exemplo, Free Fire, talvez você não esteja pensando, quero aprender a trabalhar em equipe, mas a sua finalidade é se divertir, conversar com seus amigos, certo? Ou se você está assistindo um programa de televisão, como por exemplo, você está assistindo o Jornal Nacional, qual que é a finalidade do Jornal Nacional? Dar as notícias para as pessoas, falar, hoje aconteceu isso, hoje vamos ver a previsão do tempo, e daí a previsão do tempo vai te informar o que vai acontecer no futuro no clima, certo? É informar a pessoa que está assistindo. Então, com que finalidade que alguém pode publicar uma biografia? Existem vários motivos, mas aqui a gente vai escrever só alguns, certo? Então, primeiro, por que você escreve a biografia? Para aprender mais sobre a vida de uma pessoa, certo? No caso, Santos Dumont. Você também pode escrever uma biografia para preservar a história de uma personalidade importante. No caso, por que o Santos Dumont é importante para a história? Ele foi o criador do avião. A gente usa avião
no mundo todo, todos os países do mundo têm aeroporto, avião. É necessário existir avião para pessoas viajarem, para conseguir mandar mercadorias de um país para o outro, certo? Então, o avião é uma coisa muito importante para a história do mundo. E saber que um brasileiro foi a pessoa responsável por criar esse objeto é muito importante. Você está preservando a história. Além disso, você também está aprendendo mais sobre a vida de uma pessoa. Então, eu vou deixar esses 2 motivos, eu acho que é o suficiente. Então, se você precisar, dá uma pausa para copiar, certo? E agora a gente vai para a última pergunta, que é a pergunta de número 12. De acordo com as características do gênero, gênero biografia é o tipo de texto, certo? Assinale V nas alternativas verdadeiras e F nas alternativas que são falsas. Então vamos ler a primeira. A biografia geralmente relata fatos da vida de uma pessoa. Sim ou não? Sim, a biografia vai contar sobre a vida de uma pessoa. Então ela vai relatar esses fatos. Subir um pouquinho essa letra B. A biografia sempre apresenta um registro informal, por exemplo, com emprego de gírias. Olha, você até pode escrever a biografia de uma pessoa de forma informal, mas isso não é regra. Não é todas as biografias que são assim. Inclusive, é muito mais comum que as biografias sejam formais. Você não usa gíria. Então, isso aqui é falso, certo? Letra F. Terceira frase. Os fatos geralmente são apresentados em ordem cronológica, viu? A gente acabou de ver isso aqui na número 9, certo? Em ordem cronológica, ou seja, são indicados do mais antigo para o mais recente. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. A gente não começa a contar uma história pelo final dela, certo? E por último, em uma biografia, há o predomínio de verbos no presente. Isso aqui a gente viu na página anterior. A gente fala sobre coisas que aconteceram no passado, coisas que já aconteceram faz muito tempo, e não sobre coisas que estão acontecendo agora, no presente. Se a gente fala sobre o passado, quer dizer que o predomínio do verbo não é no presente, é no passado. Então, essa daqui é falsa, certo? Então, assim a gente completou os exercícios do dever de casa. Eu espero que vocês tenham conseguido corrigir tudo, mas caso tenha ficado alguma dúvida, pode me mandar mensagem. Professora, eu vi a sua resposta, mas eu não entendi. Tem como você explicar melhor? Não se preocupa que eu explico de novo. Vamos ler esse textinho. A biografia é um gênero textual escrito em terceira pessoa que apresenta fatos da vida de alguém. Ou seja, lembra, terceira pessoa é a pessoa de quem estamos falando. Eu, primeira pessoa, você, segunda pessoa, ele, que é o Santos Dumont, é a terceira pessoa, certo? O texto geralmente é apresentado em ordem cronológica, ou seja, do que aconteceu primeiro para o que aconteceu por último, de acordo com as datas dos acontecimentos, empregando verbos, em sua maioria, no pretérito, certo? Muito bem. Então, agora que a gente já corrigiu, agora a gente vai para a página 78. Muito bem. Vamos para a próxima página. Isso. Página 78. Peguem as apostilas de vocês e virem na página 78, que agora eu vou explicar esses exercícios. Eu não vou passar ele de dever de casa, porque esse é um conteúdo que vocês não tiveram, por isso eu vou fazer com vocês. Mas conforme eu vou colocando essas postas, eu quero que vocês escrevam elas na apostila, para vocês poderem estudar depois, certo? Então vamos começar na página 78, o estudo da língua. Não é uma aula de ciência, a gente não vai estudar a nossa língua da nossa boca, da língua portuguesa, certo? Então, substantivo. O que será que é um substantivo? Vocês já ouviram falar nessa palavra? Vocês provavelmente já ouviram falar de substantivo, mesmo que vocês não saibam exatamente o que é. Então, as palavras da nossa língua são organizadas em classes, para que suas funções sejam estudadas com mais facilidade. Na língua portuguesa, há 10 classes gramaticais. Nessa sessão, a gente vai estudar a classe que possui o maior número de palavras, que é o substantivo. Antes da gente começar, vamos escrever uma frase. Eu vou apagar isso daqui. Uma frase bem simples. Eu gosto do meu gato. Quando ela faz bagunça, eu não gosto. Mas ok. Vamos descobrir qual é o substantivo dessa frase. Então, a gente tem aqui 5 palavras. Eu, certo? Gosto do meu gato. Então, a palavra eu é o sujeito, é a pessoa que está sendo representada nesse texto. Então, eu, professora Natália, sou o sujeito. Eu faço a ação. Eu gosto do meu gato, certo? Não é o gosto que gosta do gato, sou eu que gosto.
Gosto. O que que é gosto? O gosto é um verbo. A gente já viu isso em sala de aula, lembra? Que são coisas que a gente faz. Então, por exemplo, escrever é um verbo, falar é um verbo, piscar os olhos é um verbo. Então, gostar é um verbo também. É uma ação. Coisa que você faz. Muito bem. A palavra do, ela é um artigo. Ela está unindo a palavra gosto, que é um verbo, com o predicado. Calma que a gente vai chegar lá. Vamos por pedaços, certo? Então, do é um artigo. Outros artigos são o, a, certo? Meu. A palavra meu, ela está designando que essa coisa da qual eu estou falando é minha, não é dele. Eu não estou dizendo eu gosto do gato dele. Eu gosto do nosso gato. Eu gosto do meu gato. O gato é só meu, certo? Então, essa palavra indica posse, certo? Indica posse. Eu. É meu gato. E por último, a gente tem o que está sendo possuído. A gente tem o que é do sujeito. A gente tem a coisa que faz o verbo. Então, esse aqui é o substantivo, certo? Substantivo. O gato é o substantivo. Então, eu, que sou o sujeito, eu estou fazendo uma ação. A minha ação é gostar. Eu gosto. Eu gosto de quem? Do meu gato. Não é do seu, não é do nosso gato, é do meu gato, certo? Então, a palavra gato aqui é o substantivo. No caso, é um substantivo simples. Por quê? Porque é um substantivo normal. Gatos existem na natureza, na vida real, e eles são coisas normais. Agora, por exemplo, eu gosto da Yundi. Quem que é Yundi? Yundi é minha gata. Esse é o nome dela. Então, deixou de ser um substantivo simples e virou um substantivo próprio, porque é um nome. Existem muitos gatos no mundo, mas nem todos eles se chamam Yundi, certo? É igual uma pessoa. Eu sou uma pessoa. Você é uma pessoa. Sua mãe, seu pai, os outros professores, seus colegas, todos são pessoas. Só que cada um tem o seu nome. Então, pessoa é um substantivo simples. E Natália, que é o meu nome, é um substantivo próprio, certo? Então, voltando aqui, número 1. Leia a anedota. Anedota é um tipo de história a seguir e responda as questões. Ao chegar da escola, o garoto, com um ar de esperteza, pergunta ao pai: é verdade que a inteligência dos pais sempre é maior que a dos filhos? Sim, é verdade. E até os cachorros sabem disso, responde o pai. Então me diga, quem inventou o avião? Foi Santos Dumont. Nesse caso, por que não foi o pai dele? Criança muito espertinha, né? Bom, dá pra entender a lógica dessa piada. Se o Santos Dumont tinha um pai, significa que o pai dele era mais inteligente do que o filho. Então, por que o pai dele não inventou o avião ao invés de ter sido o Santos Dumont, certo? Então, letra A. Quais são os personagens nessa anedota? Eles não têm nomes, certo? Mas a gente sabe que, ao chegar da escola, o garoto, certo? Perguntou ao pai. O garoto não tem nome, o pai não tem nome, mas a gente sabe que o garoto é o pai. Então, os personagens são garoto e pai. Letra B. Qual é o nome do lugar? Qual é o nome do lugar de onde o garoto chega? Então, ao chegar, da onde? Da escola. Então, o nome do lugar é escola. Muito bem. Letra C. Que palavra dá nome à invenção de Santos Dumont? Vamos ver essa frase aqui, Então me diga, quem inventou o avião? Ou seja, que palavra dá nome à invenção de Santos Dumont? Avião. Muito bem. Avião. Quanto tempo já foi? Dá tempo ainda. Letra D. Quais animais foram citados nessa história? Então vamos pensar aqui, tem um momento que o pai dele fala o seguinte. O menino pergunta, é verdade que os pais são mais inteligentes que os filhos? Sim, é verdade. Até os cachorros... Opa, não tá ao quadrado, tá o texto. Até os cachorros sabem disso. Então, que animais foram citados na história? Cachorros. Nossa, tá meio fora do lugar, né? Agora está melhor. Número 2. As palavras que respondem às questões da atividade anterior foram usadas para... Vamos ver qual dos dois está certo. Indicar características de determinados elementos da anedota ou nomear, ou seja, dar nome a alguns elementos.
A gente não tá falando de características. A gente não tá falando, por exemplo, que o garoto é alto, que o pai usa óculos. A gente não tá falando que a escola é velha. Não tá falando que o avião é bonito ou que o cachorro é grande. A gente tá falando que o nome dessas coisas são esses. O garoto é um garoto, o pai é o pai não é a mãe, o pai não é o tio, o pai é o pai. A escola não é o hospital, a escola não é a padaria, a escola é a escola. Então, no caso, a gente está nomeando essas coisas, certo? Então, vamos colocar X aqui. Então, as palavras garoto, pai, escola, avião e cachorros. Olha as respostas aqui embaixo e a gente aqui quebrando a cabeça para os exercícios, né? As palavras garoto, pai, escola, avião e cachorro empregadas na anedota são chamadas de substantivos. Olha eu de novo criando um texto errado. Substantivo é a palavra que dá nome aos seres reais ou imaginários, como animais, pessoas, objetos, sentimentos, lugares, ações, estados e etc. Então, quando a gente fala reais ou imaginários, pode ser, por exemplo, o gato, que como eu falei, o gato é um animal real, ele existe. Mas eu também posso falar de um dragão. O dragão, ele não existe. Porém, ele existe na nossa imaginação. Então, o dragão também é um substantivo, como exemplo, certo? Então, vamos fazer o exercício da página 79. Vamos fazer juntos, together. Muito bem. Número 1. Leia a tirinha a seguir, em que o personagem Armandinho, que é esse aqui de cabelo azul escuro, conversa com o personagem Fê. Depois que você ler, a gente vai responder as perguntas, certo? Então, o Armandinho fala assim pra Fê. Meu pai e eu renovamos todo o guarda-roupa da mamãe. E daí fala o nome dela, Fê. Verdade mesmo? Sim, pintamos ele de azul. Quando ele fala aqui, ó, meu pai e eu renovamos, dá a ideia de que ele e o pai dele compraram roupas novas pra mãe dele, certo? Que renovar o guarda-roupa essas roupas aqui estão velhas, elas não são mais da moda, então eu vou comprar roupas novas que são roupas mais da moda, certo? Então ela pensa, é verdade, vocês compraram roupas pra ela? E daí ele fala, sim, a gente pintou o armário de azul. Então, ao invés deles terem renovado as roupas do armário, renovou o guarda-roupa em si, certo? Então, letra A. No primeiro quadrinho, como que o Armandinho se sentia pela tarefa que ele e seu pai haviam realizado? Então, ó, ele tá conversando com a amiga dele, certo? Então, vocês podem sugerir o que vocês acham que ele tá fazendo. Ele tá triste? Ele não parece triste, parece que ele tá sorrindo. Então, será que ele tá feliz? Será que ele tá contente? Será que ele tá satisfeito? São alguns exemplos de resposta. Então, como que o Armandinho sentiu? Feliz, contente, alegre, satisfeito. Qualquer uma dessas respostas está certa. Letra B. Como Fê reagiu no segundo quadrinho ao ouvir a novidade? Ó, ela pergunta, é verdade mesmo? Tipo, como se ela não acreditasse, mas ao mesmo tempo ela parece feliz. Então, se ela tá feliz, mas ela não está acreditando, o que ela está? Surpresa? Vamos colocar aqui, ó. Reagiu com surpresa? Ou talvez ficou feliz pela mãe de Armandinho? Alguns exemplos, certo? E letra C. No último quadrinho, Armandinho explicou como aconteceu a renovação do guarda-roupa. Qual foi a reação de Fê ao ouvir essa explicação? Por que ela reagiu assim? Então, nos outros quadrinhos, aqui ela tava séria, depois ela sorriu, nossa, é verdade mesmo, e depois ela ficou séria de novo. Por quê? Como eu expliquei, a primeira fala do Armandinho dá a entender que ele e o pai dele compraram roupas novas, renovaram as roupas da mãe dele. E depois, no final, você entende que, na verdade, foi o móvel. Eles consertaram e pintaram um móvel, certo? Então, qual é a reação de Fê? Então, vocês podem colocar, ela ficou séria, por exemplo, certo? Se ela esperava que tinham renovado as roupas e descobriu que, na verdade, renovaram o móvel, talvez ela tenha ficado decepcionada. Não precisa colocar o ponto de interrogação, tá? Pode só colocar a palavra. E por que vocês acham que ela reagiu desse jeito? Bom, ela reagiu assim, pois esperava que as roupas fossem renovadas, não o móvel. Deixa eu enquadrar melhor para dar para enxergar. Isso, muito bem. Se precisar, dá uma pausa para ler, para escrever a resposta, certo? Então, letra D. A palavra guarda-roupa é formada por quais palavras? Como vocês podem ver, a palavra guarda-roupa, ela tem duas palavras. Ela tem a palavra guarda e a palavra roupa, certo? Então, é simplesmente responder isso.
guarda mais roupa. Muitíssimo bem. Então, aqui, alguns substantivos, certo? São formados por uma única palavra, como pai, mamãe, carro, repolho, alface. E são os chamados substantivos simples. Lembra que eu expliquei aqui sobre... Ah, eu já apaguei. Ah, não, tá aqui. O gato, ele é um substantivo simples. Mas o nome do gato... Opa, Yundi é um substantivo próprio, certo? Então, aqui. Muito bem. Substantivo simples. Há também substantivos formados por mais de uma palavra, que podem ou não ser separados pelo hífen. O hífen, como vocês sabem, é esse tracinho aqui, certo? Como guarda-roupa, que é guarda mais roupa, beija-flor, que é beija mais flor, e passatempo, que é passatempo, só que nesse caso não usa hífen. Esses são os substantivos compostos. Por quê? Eles são compostos de mais de uma palavra diferente, certo? Então, agora a gente vai passar para a página seguinte para a gente fazer os exercícios da página seguinte. Página 79, 80... É diferente a contagem aqui. Isso, muito bem. Na apostila de vocês, a gente vai para a página de número 80 e 81, certo? Let's go. Acho que essa aula já tá um pouco grande, né? Então, eu vou passar isso daqui para vocês como dever de casa. Vocês já descobriram o que são os substantivos. Então, eu vou deixar para vocês só 2 páginas de dever de casa, que são essas aqui, ó. 80 e 81. Ah, só tem como coisar uma página. Que pena. Tudo bem. Página 80, vocês vão fazer essa página como dever. E a página 81 também. Então, prestem bastante atenção para responder essas perguntas aqui sobre substantivo primitivo e derivado. Eu vou explicar rapidinho para vocês poderem responder. E daí, na aula da semana seguinte, a gente vai corrigir esses exercícios, fazer mais alguns e a gente vai encerrar essa apostila do primeiro bimestre. Então, ó, vocês vão fazer exercício sobre substantivo primitivo e derivado, certo? Deixa eu trocar a cor aqui, ó. Vamos colocar azul. Substantivo primitivo e substantivo derivado, ou seja, o primitivo é o original, o substantivo original, e o derivado é o substantivo que vem dele, certo? O comum e o próprio, que eu já expliquei, aqui, certo? O comum é o que dá nome a tudo, ou seja, os gatos, por exemplo, e o próprio é o que dá nome a um gato específico, que seria o nome desse gato, como a minha gata se chama Yundi. Será que ela tá? Acho que ela tá com frio. Enfim, depois a gente tem o substantivo coletivo, que é um que designa alguma coisa que existe em conjunto. Por exemplo, se você tá numa sala de aula, dando uma palestra, você tem uma plateia. Esse é um exemplo de substantivo coletivo, certo? Depois da página 81, a gente vai para a página 82, que também vou passar dever de casa. Eu acredito que tá simples, vocês vão conseguir fazer, certo? Então, página 82 são algumas atividades sobre a página 80 e 81, então vocês podem fazer também. Então, eu vou anotar aqui o dever de casa, vocês deem uma pausa, mas também vai estar escrito no que eu mandei no WhatsApp. Dever de casa. Exercícios das páginas 80, 81 e 82 da apostila normal do primeiro bimestre, certo? Muito bem. Ok. Então, esse daqui é o dever de vocês. Esse é o dever de casa, certo? Não esqueçam de fazer. Semana que vem a gente corrige, mas até lá vocês têm que fazer os exercícios das páginas 80, 81 e 82 e mandar as fotos para mim, seja pela plataforma Iônica ou pelo WhatsApp, certo? Espero que não tenha ficado alguma dúvida, mas se ficou, não tem problema, vocês podem me mandar mensagem que eu respondo, ok? Não esqueçam de fazer o outro dever de casa. Eu vou escrever aqui, mas ele está explicado melhor na plataforma. Outro dever de casa. Escrever uma biografia sobre uma pessoa famosa. Então, não precisa ser um texto longo. 5 linhas, acho que é o suficiente. 5 linhas que vocês vão falar. Onde a pessoa nasceu, como foi a infância dela, como ela ficou famosa,
qual a profissão dela ou um motivo pelo qual ela é famosa, certo? É isso. Se alguém que já morreu, vocês podem falar também. Morreu em tal ano, certo? E se for uma pessoa que está viva ainda, vocês podem falar: atualmente a pessoa está fazendo tal coisa. Ok, vocês vão fazer o texto de vocês, tá? Então é isso. Se ficou alguma dúvida sobre o dever de casa dos exercícios da apostila normal, mandem mensagem. O outro dever de casa está explicado melhor na plataforma e no WhatsApp, então leiam a explicação. Isso aqui é só um lembrete, tá? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Espero que vocês tenham aprendido bastante sobre substantivos. E semana que vem a gente vai ver um pouquinho mais sobre isso, certo? Então é isso. Se cuidem e até a próxima aula.